que gostam do enfrentamento, que gostam de fazer, e aí falando mais praticamente, mais na prática do júri, gostam de fazer júri cheio de apartes, cheio de ataques, personifica ali na figura do promotor ou do advogado. Tem outros que vão numa linha mais técnica, mas pode ser que tem um processo que você precise falar a verdade, ou você precise falar quem era a vítima. Isso acontece. A demonização ou a canonização da vítima vai depender muito de cada caso. Tem situação que, por mais que a vítima seja um demôniozinho, não adianta você bater, porque o momento que se vive. Eu me recordo que quando ocorreram alguns fatos envolvendo policiais, Candelária, 94 parece. Aí logo depois teve um fato em São Paulo, na grande São Paulo, que tem até essa imagem roda aí, eu até procurei para trazer, que o cara dá uma cacetada no pé do cara, etc. E um deles, quando o carro sai, ele dá um tiro. Esse fato eu esqueci a cidade agora, mas... Diadema. Diadema, exatamente. É policial que sentasse num banco de réu. No Brasil, ele já começava com 80% de chance de ser condenado. Mesmo que a vítima fosse o maior vagabundo. Por que isso? O momento indicava. Por que que às vezes tem uma máxima assim, e aí quem por isso, Natal é melhor para ter júri perto de Natal. Por quê? Às vezes as pessoas estão com um espírito menos desarmado. Ah, isso é mentira? Pode acontecer isso? Pode. Ah, você está falando bobagem? Não. Você vê milagres acontecer. Talvez. Mas o que eu estou lhe pontuando é o seguinte, que a atuação do advogado, ela tem que ser, primeiro, repito sempre isso, nós não trabalhamos à margem da lei nem contra a lei. Nós trabalhamos com a lei. Trabalhar com a lei é você mostrar que a sua tese é amparada por ela. Quando eu digo que não há crime, eu estou dizendo que ele praticou um fato lícito. E isso daí é discussão de prova pericial, de prova testemunhal. Isso daí você tem que fazer. Você não precisa inventar a prova. Você não precisa mentir. Você tem que saber argumentar. Você tem que saber mostrar o caminho. O grande problema que nós enfrentamos é, se você pega um processo que ele ganha toda uma repercussão numa onda muito negativa, você tem que ter o bom senso de saber se vale a pena bater ou não vale a pena bater. Porque por mais que os jurados estejam alijados do convívio regular e comum que eles têm com a sociedade, fiquem em quartos separados, é impossível eles não perceberem isso daí. Até porque um processo desse hoje, que ele já é espetacularizado, antes da espetacularização, ela vinha basicamente no júri. Ele já vem espetacularizado, o cara já chega no julgamento com preconceitos às vezes formados, porque ele é atingido pela informação. Então isso vai exigir da gente, na defesa, muita inteligência. E principalmente, declarações, manifestações, posicionamentos muito sóbrios. Eu tenho observado nos últimos anos desses casos de repercussão e que tem tido desfecho tiveram por agora. A gente fala de Suzane, a gente fala de Eloá. Sincero e honestamente, que às vezes a vaidade, o ego e o senso de oportunismo, não de oportunidade, eles têm prevalecido. Isso é uma crítica minha que faço à figura do advogado. Que às vezes parece que ele está sabendo que a fatura está liquidada e vou ver o que é que eu consigo galgar mais aqui. Isso é equivocado. Quando alguém concede a gente, outorga mundos para proceder à defesa, você tem que tomar isso como algo sagrado e pensar nele e não em você. Pensar na melhor forma de fazer a defesa. E às vezes eu digo que a imprensa ela seduz.
Seduz porque ela te joga no holofote e você não sabe. Porque o carrossel que você entra, você não sabe se você vai sair bem ou mal na fita. Minha primeira experiência com imprensa foi uma coisa muito curiosa. Foi em 2003, num caso em que ocorreu num dia da eleição do AB, a eleição que nós perdemos em 2003. Nunca me esqueci por esses dois fatos, a eleição do AB e a eleição do AB. Nós, um caso, o menino morreu no mercado, e aí eu fui. Eu na verdade não gosto da declaração. Aí os caras em cima, eu disse, olha, vou dar uma declaração na parte aqui de trás da delegacia, vocês já vão se mandando. Já prepara carro, prepara tudo, porque na hora que eu sair, a gente já sai e ninguém tira foto de vocês. Tanto que ninguém tem a foto dos caras até hoje. Então eu chego para dar a declaração. TV Record. Ah, e tal, o que aconteceu? Olha, aí eu falei o seguinte: olha, o caso merece uma perícia. O sujeito morreu, não há evidência de violência tratando. E outra coisa, a morte é um condimento natural do ser humano. É, se o homem nasce, parece que morre. Tá. Acabei, me mandei. Outro dia eu estou almoçando lá. Olha o que fala o sacripanta do advogado. O homem nasce, cresce e morre. Bom, tudo o que eu falei, a explicação, não sei o que, foi o quê? Cortado. E ele aproveitou aquilo por quê? Porque era interessante a ele jogar uma perspectiva de criminalização sobre os caras. O homem nasce, cresce e morre. Pronto. E aí, pau e cartão vermelho e não sei o que, tapa na mesa. Então, essa relação, às vezes o que você fala pode ter uma conotação que você está vendo aqui de um ponto, mas o cara lá, opa, o que é que vai me dar mais audiência? Porque a maior briga não é a justiça, aí, é a audiência. O que é que vai chamar a atenção das pessoas? O que é que vai trazer luzes para eu fazer matéria, para eu ter pauta? É explicar? Ou fingir que explico complicando? Então o papel da mídia às vezes não necessariamente não vai para esclarecer. Ele vai para fazer um furdúncio ali, ó, e tem que estar rendendo. Porque se eu explicasse isso, precisa de uma mídia, de uma perícia, 6 meses, para investigar, abrir o corpo do cara, ver quais eram as causas, tal, ver vídeo. Ele ia fazer o quê? Ia voltar daqui a semana? Não. Tinha que bater. E no outro dia mais matéria, levanta um caso similar, ocorre isso, ocorre aquilo. Então esse papel da imprensa, e que às vezes a gente vê o cliente tomando porrada, e tem dois lados, vamos ser sinceros, estamos entre advogados, a gente pode falar de peito, de coração aberto. Às vezes o cara quer também aparecer. Quer ficar conhecido. Pra com isso ganhar alguma coisa. Aí você fala, não, esquece. Arrota aquilo tudo lá, aquilo é usado contra o cliente. Você passa no desenvolve. Mas, pensando na causa no futuro, não é interessante. Com o nível que está aí, com o nível que está de o senso de punição, de tudo punir, todo cara que é processado, ele já é automaticamente, já começa com mínimos, ele já é condenado, ele tem que fazer a prova inversa. Ele não começa inocente para ser condenado, ele começa condenado para se tornar inocente. E quando vem uma absolvição, a primeira coisa faz, deve ter tido um erro no processo. Nunca foi absolvição porque era, não é um erro, foi um erro. O promotor foi fraco. Não é a demonstração da prova inequívoca. Tá? Esse tipo de situação leva a gente, enquanto advogado, a ter um zelo maior pelo cliente. Porque o que a gente fala repercute lá na frente. O que a gente fala pode ser escutado pelo jurado, pode ser usado lá pelo promotor, pode ser deturpado, como eu mostrei para vocês, uma edição, uma colocação fora de contexto. E tudo isso são pequenos ingredientes que lá diante do processo, né, eles vão ecoar. Não sei se vocês viram, tem um livro que foi lançado agora do Alexandre Rosa, que ele fala uma coisa que é muito próximo da gente. Ele compara
o processo é um jogo, né? Do Santa Catarina. Eu acho que foi Alexandre Rosa que lançou esse livro, Teoria dos Jogos, coisa assim. E é verdade, todo o processo ele é um jogo. E a gente chega no jogo, se você chega no início na fase de delegacia, você não pensa na 500 reais, assim, há pouco tempo. Você tem que pensar o quê? No plenário do júri. Você tem que pensar no plenário do júri. Porque o material que você produzir, quanto mais você atiçar a coisa, aquilo vai ser juntado no processo. Aquilo vai ser utilizado numa peça processual. Aquilo vai ser levado ao conhecimento dos jurados. E quanto mais isso está na mídia, e a tendência da mídia é o comunicador falar em cima daquilo, qual é o posicionamento que certamente o jurado vai ter? Lembrando que o jurado ele parte do senso comum. E ele tem acesso limitado às provas, comparado conosco, ou com o acusador. Então essa postura do advogado, ela tem que ser uma postura muito pautada por consenso e pensando o processo na sua interesse, e não pensando somente em si. E o que vai transformar e vai lhe catapultar é o resultado do trabalho. Não são os 15 minutos, como dizia Andy Warhol, de fama. Tá ali, seus 15 minutos saem no jornal, você recorta o jornal, guarda o jornal, imprime as páginas da internet e guarda para mostrar ao seu filho. Mas isso passa, tá? Isso passa. Isso passa e às vezes gera uma condenação. Vejam a besteira que foi feita no caso de Suzane por força da sedução da mídia. Suzane vinha num processo de reconstrução da imagem. As pessoas começavam até a gostar dela. Compreender, é uma moça problemática. De repente, ela vai dar uma reportagem, aquelas reportagens tipo um Fantástico, com esse programa assim, de domingo, sabe? Em casa. Aí, o que é que os caras fizeram? Aí é o direcionamento. Deixaram o microfone ligado. Fizeram outras observações. Olha, ela se arrumou para dar reportagem. Aí o cara disse, ó, o tal do quem deve não ter. Ela fez. Aí ela faz uns 2 ou 3 comentários, o advogado do lado, que era parente, sei lá, ou era ligado a ela. Mas ó, não faça isso.